Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa investigação de hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo, indo muito além daqueles comportamentos que todo mundo nota no dia a dia, para entender a fascinante neurobiologia por trás do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. A ideia aqui é conectar situações super reais ou cotidianas, tipo uma simples ida a uma cafeteria, direto com as vias complexas do nosso córtex cerebral, certo? Então, bora lá! Para começar nossa reflexão, quem aí nunca passou horas jogando um joguinho de celular, tipo Tetris ou Candy Crush, e quando finalmente olhou para o mundo real, começou a ver os prédios e os carros se encaixando perfeitamente? Aquele famoso efeito Tetris, sabe? Essa sensação de um certo atraso mental, onde o cérebro meio que continua aplicando as regras do jogo a uma situação totalmente nova, é a base perfeita para a gente entender como a mente humana transita entre diferentes tarefas. Na neurologia, a gente chama isso de disfunção executiva. É um grande termo guarda-chuva para descrever a dificuldade em regular comportamentos mais complexos. E dentro disso, existe a alternância de tarefas, ou set shifting. Sabe aquele atraso do efeito Tetris que acabamos de comentar? Pois é, o cérebro precisa de um tempo e de um esforço cognitivo gigantesco para abandonar as regras antigas e se adaptar rapidamente a um cenário novo. Então, qual é o nosso plano para entender tudo isso de forma completa? Bem, nós temos 4 passos hoje. Primeiro, vamos ver como é vivenciar a disfunção executiva. Depois, faremos uma viagem por dentro do córtex pré-frontal. O passo 3 aborda o delicado equilíbrio químico do cérebro. E, por fim, vamos falar sobre a avaliação clínica e tratamento. Ponto número 1. Vivenciando a disfunção executiva. Vamos tentar entender como esses conceitos super abstratos se manifestam na prática, naquelas situações normais que todo mundo conhece. Dá para perceber um contraste muito legal entre duas funções executivas essenciais. Pense de um lado na memória de trabalho. Basta imaginar um barista que precisa atualizar uma lista mental de pedidos sem parar, trocando leite normal por desnatado, adicionando gelo. É mentalmente exaustivo, né? Do outro lado, temos a inibição, que é a capacidade de focar no próprio trabalho enquanto ignora a tela de um estranho assistindo a uma série no volume alto logo na mesa ao lado. Ambas exigem muito da nossa mente. Pessoas com TDAH sentem esse desgaste de forma absurdamente mais intensa, e é exatamente por isso que coisas como listas, post-its e alarmes são ferramentas vitais para descarregar um pouco dessa carga cognitiva pesada. Ponto número 2. Por dentro do córtex pré-frontal. Já vimos a rotina, agora vamos olhar para dentro da nossa cabeça e mapear onde essas regulações todas acontecem anatomicamente. Acontece uma verdadeira batalha interna, com dois sistemas de atenção trabalhando ao mesmo tempo. O primeiro é a atenção top-down, controlada pelo córtex pré-frontal. É ela que nos força a focar numa tarefa chata, mas necessária, só porque existe um objetivo maior. Já o segundo é o sistema bottom-up, que mora lá nos cortes sensoriais. Ele é automático, reage a tudo que brilha, se mexe ou faz barulho. A grande questão no TDAH é que o controle top-down tem extrema dificuldade de vencer essa batalha e suprimir as distrações irresistíveis capturadas pelo sistema bottom-up. Olhando com uma lente de aumento para o córtex pré-frontal, a gente descobre que o hemisfério direito funciona basicamente como o freio de mão do cérebro. Ele inibe comportamentos, segura nossos impulsos no meio do caminho e regula as emoções. E aqui está a chave. Estudos de imagem consistentes mostram que essa exata região atua de forma muito mais lenta, ou seja, é hipoativa em pessoas com TDAH. Para colocar isso em perspectiva, um estudo de 2011 com ressonância magnética trouxe dados reveladores. Crianças com e sem TDAH foram colocadas para fazer uma tarefa de atenção visual bem monótona. Os resultados? As imagens do cérebro do grupo com TDAH mostraram uma atividade funcional anormal e interrupções reais nas vias de substância branca, que são como os cabos de internet de alta velocidade do cérebro. Ou seja, a desatenção tem raízes físicas concretas. Não é jeito de ser, é pura biologia. Ponto número 3. O equilíbrio químico. Porque, convenhamos, a anatomia é só metade da história. Precisamos entender a química que faz essas redes todas funcionarem. A biologia do foco não permite muitos erros. O córtex pré-frontal funciona no que os cientistas chamam de curva em U invertido. Muito pouco estímulo químico, como quando estamos exaustos, e o cérebro trava. Muito estímulo, como em situações de alto estresse, e ele também despenca. O cérebro precisa da dose exata. É como no conto da Caixinhos Dourados. Não pode estar nem muito quente, nem muito frio. Tem que estar na medida certa para funcionar com precisão. Mas quais são esses produtos químicos exatamente?
Existe uma dupla dinâmica trabalhando em sinergia. De um lado, a norepinefrina fecha os microscópicos vazamentos nas conexões dos neurônios, amplificando o sinal do que realmente importa. Do outro lado, a dopamina trabalha bloqueando ativamente as informações irrelevantes, baixando o que a gente chama de ruído mental. Então, o foco ideal é a combinação perfeita entre um sinal bem alto e um ruído bem baixo. O problema é que a genética pode pregar peças e enfraquecer fisicamente essa transmissão delicada de sinal e ruído. Não é apenas um gene vilão, mas vários genes que somam pequenos riscos. Por exemplo, alterações em um gene chamado DRD4 enfraquecem a inibição, enquanto uma outra alteração, conhecida como polimorfismo TACI, afeta diretamente a nossa capacidade de manter a atenção. Tudo isso fornece uma origem puramente biológica para os sintomas do TDAH, derrubando de vez aquele velho mito de que a pessoa não foca por falta de força de vontade. Ponto número 4. Avaliação clínica e tratamento. Agora que temos toda essa base científica, como é que os médicos traduzem isso para o mundo real para restaurar esse equilíbrio? A avaliação clínica do TDAH é um processo super rigoroso guiado por padrões globais. Estamos falando de uma prevalência de cerca de 5% das crianças. E o diagnóstico não se faz com achismos. Os profissionais usam o manual DSM-5 e precisam provar que os sintomas causam impacto real em pelo menos 2 ambientes diferentes da vida da pessoa, como, por exemplo, na escola e dentro de casa. Isso é absolutamente vital para superar tanto o subdiagnóstico quanto a enorme carga de estigma e desinformação que ainda existe por aí. Uma vez feito o diagnóstico, o tratamento costuma ser um excelente quebra-cabeça complementar. A via médica entra com opções que melhoram toda aquela química que explicamos agora há pouco. Mas, paralelamente, existe a via não farmacológica, com terapias cognitivo-comportamentais e grupos de apoio. Elas constroem ferramentas mentais para a pessoa aprender a lidar com as demandas. São estratégias que se somam e não que competem entre si. Tem um detalhe que sempre causa muita confusão. Dar um remédio chamado de estimulante para alguém que já é hiperativo parece doideira, não é verdade? Mas, na dose terapêutica correta, a mágica acontece. Esses medicamentos não funcionam como um energético genérico. Eles focam especificamente em aumentar a norepinefrina e a dopamina lá no córtex pré-frontal, melhorando aquela relação de sinal e ruído. Consequentemente, o cérebro ganha o foco que precisava e a inquietude física, ironicamente, diminui. Claro que isso não é passe de mágica. Todo tratamento requer monitoramento contínuo. Ajustar a dose certa dá trabalho e manejar efeitos colaterais como insônia ou perda de apetite faz parte da jornada. Além disso, o apoio da escola e da família é uma parte inegociável do processo. E olha só, um recado fundamental das maiores diretrizes de saúde do mundo. Não se deve negar de forma preconceituosa as opções de medicamentos quando há indicação clínica clara, porque os benefícios biológicos são enormes. Para fechar nossa análise de hoje, deixamos uma reflexão super provocativa. Se a gente realmente entender e internalizar a ciência de que manter o foco não é uma escolha de caráter, mas sim um balé neurológico incrivelmente sensível, um verdadeiro equilíbrio caixinhos dourados de química e cérebro, como isso mudaria as nossas escolas e as empresas em que trabalhamos? Imagina se a nossa empatia diária fosse baseada nessa biologia real. Fica o questionamento para todo mundo pensar. Nos vemos na próxima explicação.